Às vezes esquecemos de algo básico. A correria do dia a dia, o projeto, o estudo, chefe, trabalho, a rotina te faz esquecer de algo básico. Por exemplo, você sabe quantos anos você tinha 2 anos atrás. Você avançou na sua idade. Mas você sabe quanto você ganhava há 2 anos atrás com o salário? E o seu salário avançou com a sua idade? Pois é, isso é extremamente importante e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. A ideia é simples. Da mesma forma que você avança ano após ano com a sua idade, a idade só tem uma direção, ela só sobe. Você precisa que o seu salário ou o seu patrimônio ele faça a mesma coisa, ano após ano, ele só suba. E por que eu vou te contar isso? Quando eu era mais novo, eu tinha meus 14 para 15 anos, eu e um grupo de amigos em São Paulo, nós éramos em 5 e só precisava de 10 reais. 10 reais era suficiente para a gente passar uma tarde inteira se divertindo. Como? Comprava um refrigerante, um Dolly limão de 2 litros e pão puma e mortadela. E pronto, era a diversão para a tarde inteira de bate-papo. Isso porque a nossa única preocupação era vamos comer o que essa tarde? Só que conforme a idade vai avançando, as suas prioridades também vão. Os seus custos também vão. Por exemplo, a primeira viagem que eu fiz com a minha esposa internacionalmente, a gente ficou em vários hostels no caminho. Mas a gente pegou um hotel que mudou completamente a minha perspectiva sobre hospedagem. Aquilo não era uma cama. Aquilo ali parecia algo vindo de outro mundo para o que eu já estava acostumado. Tanto que, sem sono, com sono, eu queria ficar deitado naquela cama. Tinha um edredom extremamente pesado e 50 travesseiros. E a ideia foi justamente, meu Deus, eu conheci algo novo. Agora eu quero esse algo novo mais vezes na minha vida. E por que eu estou te contando isso? Porque a minha vida também vai avançando a idade e com isso gostos diferentes vão aparecendo. Por exemplo, alimentação. Hoje eu me preocupo em me alimentar melhor, comer alimentos menos industrializados. E isso tem um custo. E então, se a minha vida vai aumentando, eu preciso que o meu salário também vá aumentando ou o meu patrimônio. Por que patrimônio? Porque patrimônio pode gerar renda. Então, de qualquer forma, você vai tendo recursos a mais a cada ano da sua vida. Vamos supor aqui uma história imaginária. Um garoto de 10 anos, qual que é a preocupação dele? O lanche da escola. Agora, esse garoto fez 18 anos. Ele está namorando. Ele precisa de um veículo. Então ele vai precisar de um carro ou uma moto. E não é o carro, não é a moto, é um carro. Qualquer carro. Na minha época, o meu primeiro carro foi um Uno branco, daqueles da NET que coloca a escada em cima, só que não era da NET. Era um Uno de um ex-taxista. Então, meu primeiro carro era um Uno e, vou abrir um parênteses aqui, eu deixei o interior dele todo azul. Inclusive, me zoavam bastante, mas ele era lindo para mim. Mas qual que era a ideia? Eu não precisava de um carro confortável, eu precisava de um carro. Porém, depois dos 20 anos, 22, você já está ali com a sua namorada, sua esposa, você quer uma casa. Opa, antes a sua preocupação era só um lanche no colégio. Já virou um carro, agora uma casa. Mas a idade também vai aumentando e os custos agregados a isso também. 25 anos, tenho que pagar ou um aluguel, ou um financiamento, ou estou construindo a minha casa. Então já são 2 custos e preocupações. A partir daí você pode querer ter um filho. Opa, agora já mudou. Agora você tem plano de saúde, você tem presente de Natal, você tem roupas, passeios. Ah, seu filho ficou mais velho, tem 7 anos, vai entrar então colégio para gastar. Ou seja, a idade foi aumentando, os custos da vida também. Quer ver um exemplo? Se você tiver 5 mil reais de salário com 18 anos, com 20 anos, é um excelente salário. Nossa, vai ser o garoto de 20 anos mais rico que você conhece. Porém, se o salário permanecer os mesmos 5 mil reais quando você tiver 40, quando você tiver 60, já não é um bom salário. Imagina hoje um pai de 45 anos com 3 filhos ganhando 5 mil reais por mês. Tem que pagar colégio, plano de saúde, algum esporte ou idioma, porque ele quer que o filho dele consiga mais do que ele. Então, 5 mil reais, que para o garoto de 20 anos era excelente, para o cara de 40 não é. Já é apertado, já fica um pouco restrito o orçamento. E aquilo que ele gosta, ele vai abrir mão,
porque ele vai se preocupar mais com os filhos. Por isso que é importante você guardar essa métrica. Se a sua idade só tem uma direção, o seu salário e patrimônio precisam ter a mesma direção. É uma linha só para cima. Por isso que essa é uma forma de você avaliar se você está tendo sucesso financeiro na vida. Claro, se for outro tipo de sucesso, felicidade, saúde, você pode criar seus próprios critérios. Ah, eu me sinto bem com a vida, com os esportes, tudo bem. Isso mostra que você tem uma régua de felicidade e de saúde diferente. E essa, inclusive, pode ser individual. Você pode ter uma e eu posso ter outra. Mas no quesito finanças, não existe outra régua. Se você não faz um imposto de renda maior do que o ano anterior, você não avançou. Se você não faz um imposto de renda maior do que os 2 anos anteriores, você não avançou. E sabe qual é a pior parte de você não fazer um imposto de renda maior? Vamos supor primeiro que o imposto de renda foi o mesmo salário, mesmo patrimônio. Isso é péssimo, porque a inflação comeu um pouco do seu dinheiro, um pouco do valor das coisas. Hoje, tudo está mais caro. Então, se você recebe o mesmo salário do ano passado, se o seu patrimônio é o mesmo do ano passado, você desceu um degrau. Mesmo que a sua idade subiu um degrau. Ou seja, você andou para trás e a sua idade andou para frente. A ideia é justamente essa. Uma preocupação, eu estou te dando uma ferramenta, uma métrica para saber se você está caminhando na direção correta, que é todo ano que você fizer de idade, 30, 35, 50, não interessa, desde que você tenha 20 a 70. O ano seguinte, você vai fazer um ano a mais. Você vai olhar o seu salário e o seu patrimônio. Estão acompanhando? Beleza. Isso quer dizer que você vai ter uma vida mais próspera, você vai aproveitar mais a sua vida, vai viver mais a sua vida. No entanto, se você fizer um patrimônio menor no imposto de renda, aí piorou. Porque além de você não ter avançado, se tivesse ficado igual, a inflação teria comido uma parte. Agora, se você ficou abaixo, aí você precisa rever o que você está escolhendo para você. Claro, tudo são escolhas, desde profissão a gastos. É importante você ter inteligência emocional, inteligência financeira para tomar boas decisões. Isso aqui é uma régua que eu estou te dando para que você utilize na sua vida, ensine isso para as outras pessoas, para que elas saibam avaliar se estão andando para frente ou não. Eu uso essa régua na minha vida e eu venho trabalhando isso exatamente dessa forma. Todo ano que eu faço a mais, eu tenho que fazer um imposto de renda maior do que o ano anterior. E assim eu sei que lá na frente, quando eu tiver meus netos, que aí eu vou ter os custos: presente da esposa, presente dos filhos, presente dos netos, passeio de todo mundo. Isso não vai atrapalhar a minha experiência entre família, a experiência pessoal, do que hoje eu não tenho filhos, não tenho netos, então os custos são mais baixos. Mas automaticamente, tendo tudo isso, os custos da vida aumentam. Pensa comigo, um garoto de 20 anos vai fazer uma viagem, ele pode ficar num hostel, dormir no banco da praça, dormir no sofá de um amigo, mas se esse garoto já não tem mais 20 anos, tem 45, tem 50, é casado, tem 3 filhos, ele vai dormir no mesmo lugar? Não vai. Não dá para dividir um sofá, não dá para dividir um banco da praça. Inclusive, alimentação. Você é novo, você pode sair por aí, comer um lanche no dia e acabou. Mas se você já tem uma idade avançada, se você leva a sua família com você, você já está preocupado com outros custos. Tá vendo como, conforme você avança na vida, os custos também avançam com você. Então, guarda na mente. Se a sua idade está aumentando, o seu salário ou patrimônio precisam acompanhar. Se você gostou desse conteúdo, clica no botão curtir, se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquele amigo que também está ganhando anos de vida e precisa se organizar financeiramente. E a gente se vê no próximo vídeo.